sejam bem-vindos a mais um episódio Vozes Mulheres que Conectam. Hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais. Eu estou com a Abril, que é diretora de experiência do cliente na Mercedes-Benz. Abril? Obrigada, Amanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Abril e trabalho na Mercedes hoje, cuidando de algumas áreas na parte da pós-venda, entre elas logística, contrato de manutenção, soluções digitais. E muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Abril. E estamos também com a Cris, que é CEO da Tropical Hub. Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer receber esse convite da Pars, agradecer o time da Pars inteiro, que a gente já tem um relacionamento, agradecer você, Amanda, e falar que eu estou aqui também representando, né, as mulheres que estão trabalhando com negócios, crescimento de negócios, porque a Tropical Hub é uma empresa de soluções de crescimento de negócios para multimercados. A gente pode atender uma empresa de consultoria, como pode atender uma indústria em larga escala. É importante a gente entender realmente o que soluciona para a área de marketing, vendas e atendimento ao cliente. E aí nós trabalhamos mais com a parte de implementação da plataforma HubSpot no Brasil. Acho que somos um dos pioneiros, né? Estamos aqui nesse desafio juntos de crescer negócio. É isso aí, muito bom. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui conosco. Antes de entrarmos um pouquinho mais profundo aí no nosso tema, falando sobre growth e parcerias, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco da trajetória de vocês, né? Como que vocês chegaram até onde vocês estão hoje, duas mulheres aí de sucesso, com certeza é notório pra gente. Mas como vocês chegaram até aí? Quais foram os desafios para inspirar quem está nos assistindo? Bom, eu acho que vocês notaram um leve sotaque, né? Eu não sou da Bahia. Eu nasci e cresci na Turquia, em Istambul. Eu fiz faculdade na Alemanha, me formei em administração, depois fiz pós-graduação em marketing. E hoje eu estou estudando inteligência artificial, né? Com MIT. E, bom, eu estou na empresa, na Mercedes, há quase 20 anos. 15 anos desses 20 está aqui no Brasil. Trabalhei também na Turquia e na Alemanha, na Mercedes. Bom, a gente sabe que a indústria em si, né, a indústria automobilística já é um segmento que tem... É mais masculino do que tem mulher, vamos dizer assim. Mas é um setor que inclusão hoje é um tema muito importante. Diversidade é um tema muito importante. Eu sou um exemplo disso, né? Vivo de um outro país, outra cultura, outra religião, e sendo mulher e trilhando ali o meu caminho, a minha carreira. Então, com certeza, essas iniciativas, os projetos ajudam demais, né, para a gente mudar a realidade hoje. Eu fundei um movimento dentro da empresa, mas hoje já temos mais que 100 parceiros do segmento inteiro, da indústria inteira, que se chama Movimento A Voz Delas. Eu faço questão de chamar que é um movimento, né? Não é uma coisa que vai começar e acabar, porque a gente está cada vez maior com esse movimento. E a gente está querendo dar condições melhores para as mulheres que estão dirigindo caminhões e ônibus nas estradas. A gente sabe que elas hoje sofrem muito preconceito, muitos problemas de segurança e, claramente, né, infraestrutura, que hoje em dia... nenhum banheiro, às vezes, elas têm nas paradas, né, nas estradas, principalmente na rota de soja, né, nas rotas assim, que ficam um pouco fora da nossa região. Então, a ideia é a gente fazer parcerias, né, justamente o que a gente também vai falar um pouquinho de hoje, criar produtos e projetos em conjunto para poder simplesmente crescer negócios e também apoiar essas mulheres, né, que merecem muito, elas têm muita garra e muita coragem, né? Então eu tô com essa missão também, além dos meus desafios do dia a dia. Muito bom, muito bom. Pode falar, Cris, Nossa, sobre sua trajetória. Bom, né? Daqui a pouco a gente vai explorar mais esse Deixa eu chegar, porque eu tô aqui tentando explorar mais. Fiquei curiosa, muito curiosa. Na verdade, eu fiquei atônita, feliz, né, de ver esse projeto já no ar, né, que você estava contando pra gente previamente, mas vou entrar aqui na minha introdução, no fim de conversa mais. Bom, sou a Cris, então, formei em publicidade e propaganda, a primeira formação, comecei a trabalhar na área, mas logo eu já tinha uma vocação também, uma veia artística, você começa a aprender arte cedo, e eu quis me envolver também com o mercado de cultura, então depois eu tenho uma formação em artes e quis trabalhar com projetos que tratavam de cultura, então assim, achar o
a demanda do projeto com o patrocinador do projeto sempre foi um desafio para mim, desde os primeiros trabalhos que eu tive, das primeiras oportunidades. Então, eu fui crescendo nessa área, mas entendendo que os projetos sociais, cultura, eles eram parte da minha atividade profissional. Nunca separei eles, nem agora também. Então, acho que desde o meu primeiro emprego eu venho conectando as multi-camadas que a gente precisa, às vezes, para a gente ficar mais próxima do nosso propósito junto com o trabalho também, né? Então, de publicidade para a gente aí de cultura e arte também, eu decidi fazer uma pós em negócios porque eu achei que eu não estava conectando bem o proponente, né, com o patrocinador. Eu falei, eu acho que eu não entendo muito bem do mundo dos negócios. Eu entendia da proposta cultural, entendia da comunicação e de marketing, mas eu estava vendo que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Eu fazia as estratégias, a gente fazia as campanhas, mas eu sentia que elas não agradavam, às vezes, diretorias e decisores, né? Então, eu decidi fazer uma pós na GV de gestão de negócios e ali eu vi que eu realmente não sabia mesmo como conectar. Foi ótimo. Precisava mudar algumas coisas. Foi ótimo, porque eu vi que eu estava numa sala com engenheiros, eu estava numa sala com gestores já, tinha muito homem mesmo, gestão de negócios, acho que eram 40 pessoas e 35 eram homens já também, gestão de negócios. E eu realmente não sabia falar de negócios como eles falavam. Eu sabia falar de outras esferas. E foi um aprendizado muito grande, e dali eu fui estudar nos Estados Unidos realmente, entender como que a plataforma que hoje a gente representa, que é o HubSpot, estava fazendo sucesso já na conexão de negócios, na época ainda no digital, né? O digital estava surgindo em 2010, 2011. Um fato curioso, naquela época a gente estava tentando entender como se relacionar pelas redes sociais. O fenômeno de hoje nem se compara ao que a gente tinha naquele momento, né? 2009, 2010. E eu abri minha conta de Facebook num curso. Eles davam curso para gestores que queriam entender como colocar redes sociais dentro das atividades corporativas. Então, eu já estava com projetos com grandes empresas de sustentabilidade, e aí foi um período que eu trabalhei muito na época em sustentabilidade, mas a gente não conseguia comprovar resultados. Então, esse conhecimento com um software de gestão de resultados, que eu acho que é o HubSpot hoje, a plataforma CRM que nós representamos no Brasil, eu fui aprendendo muito mais sobre os dados, sobre as estatísticas de forma geral e as análises que comprovavam a eficácia de um projeto ou de uma ideia boa, né? E por mais que a gente tivesse empenho, talvez a gente não tivesse tanta relevância porque faltava aí uma grande construção. E nesse meio tempo de estudar, muito do que vem acho que da literatura americana de negócios, a gente foi aprendendo a traduzir isso para o mercado brasileiro. Então, a Tropical Hub hoje é uma empresa de soluções, como eu falei no começo aqui do nosso papo, mas a gente vai falando para multimercados, a gente tem da saúde, do agronegócio, da indústria, do varejo, e aí nós fomos aprendendo muito mais a solucionar em diversos nichos, assim, mercados, diversos segmentos, né? Hoje, o trabalho que nós fazemos, ele não está somente na comunicação, no marketing, na vendas ou na tecnologia. Ele está nesse trabalho que a gente faz de parcerias e culturas e comunidades. Então, eu trouxe o enredo inicial, aí também a formação para dizer que tudo isso me levou a escolher uma comunidade de trabalho que junta todas as pontas, onde a gente pode colocar os propósitos juntos, porque a gente tem embasamento, né? Nós conseguimos trazer cultura mesmo para projetos, a gente não entra nas empresas para mudar a cultura das empresas, mas a gente pode se associar com uma visão de cultura equilibrada, e aí os projetos ficam mais fluidos e a gente pode estabelecer relações de parceria. Então, legal. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Cris. Vamos falar um pouquinho mais sobre growth e parcerias, né? Como escalar os negócios com estratégia inteligente e colaborativa. E trazendo um pouco dessa visão, né, de growth, de crescimento, né, e a questão estratégica de parcerias. Eu queria, sim, começar falando, porque ficou todo mundo curioso, garanto que está todo mundo curioso saber um pouquinho sobre esse projeto, que é um tanto diferente, né? Claro, quando a gente olha, até saindo um pouquinho do nosso script aqui, né? Mas quando a gente olha para o setor, né, de caminhões, por exemplo, o automotivo, que já tem um viés bem forte de ser uma área bem masculina, você conseguir recortar um nicho, né? Então, entender que nem, como você comentou anteriormente conosco, né? Que nem todo mundo acha que pode ser um nicho muito pequeno, mas não é tanto assim, né? E vocês conseguirem desenvolver todo um projeto, né? Um movimento para alcançar essas mulheres. Queria que você colaborasse um pouquinho mais, explicasse um pouco mais desse projeto pra gente.
Com certeza. Na verdade, tudo, né, toda a colaboração, toda a estratégia já começa fazendo a pergunta, né? Qual é o problema que eu vou resolver? Quando a gente criou esse movimento, a gente pode até achar não, né? O propósito do movimento mesmo é criar essa consciência, principalmente na sociedade, para que essas mulheres tenham mais atenção e que a gente consiga, de fato, melhorar o dia a dia dessas mulheres. Mas, além disso aí, tem uma outra dor hoje no transporte de carga no Brasil, e a gente sabe que 70% das cargas hoje são transportadas pelo rodoviário, né, pelos caminhões. A gente sentiu isso quando tivemos greve, né, de caminhoneiros. Há um tempo atrás, a né? gente não conseguia nem operar, nem as cirurgias foram canceladas, aviões foram cancelados, voos, enfim, a gente sabe que a gente depende muito disso. E hoje em dia falta motorista. Então, tem produto, caminhão, com toda a tecnologia, muito amigável com o meio ambiente, por exemplo, todas as tecnologias integradas, caminhão conectado, transmite os dados, enfim, a gente tem tudo, mas não tem motorista suficiente no Brasil para poder dirigir esses caminhões. Essa é uma dor que o Brasil tem, né? E a gente tem, por outro lado, mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Elas estão precisando de sair disso, tendo liberdade, tendo um trabalho, tendo onde morar. E quando elas saem com um caminhão, dirigindo um caminhão, elas têm tudo junto, né? Ganham trabalho, ganham um teto, né? E ela está longe de onde ela estava, consegue ir longe. Então, nós fizemos esse movimento, 6 anos esse ano, daqui a pouco, dia 8 de março, a gente tem comemoração, mas uma das ações foi direção aos seus sonhos. A gente falou que a gente ia patrocinar mulheres para mudar de categoria, né, de C para... Da habilitação, né? Exato, para a categoria profissional de caminhão. A gente não sabia, né? A gente lançou o desafio, falou, conta a sua história e nós vamos escolher. Na época, a primeira edição foram 35 mulheres. A gente recebeu mais que 400 mulheres contando histórias, 80% tinha esse contexto que eu comentei, e a gente escolheu 35 delas. Depois nós acompanhamos elas. Hoje todas elas trabalham como caminhoneiras. A gente criou, aí que começa a colaboração. Nós fizemos parcerias com escolas de direção, né? FABET, o nosso parceiro, que dá curso para elas gratuito. A gente fez parceria com os nossos clientes que compram caminhão, porque no fundo os transportadores também querem apoiar nesse movimento de inclusão, mas também querem ter motorista qualificado, né? E tem uma outra coisa que as mulheres, tem várias pesquisas hoje que demonstram isso, cuidam muito bem, né, do veículo. Faz manutenção na hora certa, vai seguindo todas as orientações do montador, sabe? Então, a direção dela é muito boa. Então, enfim, vários fatores se juntaram dessa forma e hoje a gente tem centenas de mulheres. Nesses últimos 6 anos, conseguimos escalar nisso aí. Hoje nós temos 90 parceiros de vários segmentos. Entre elas tem bem-estar, por exemplo. A BASF, por exemplo, é nosso parceiro. Eles criaram um produto de cabelo para quem está muito tempo na estrada e sem possibilidade de lavar cabelo todo dia. Então, um produto que a gente chama de brilho delas e foi co-criado junto com a BASF para as mulheres que estão dirigindo nas estradas. Então, eu estou dando um exemplo, né, que a gente não pensa, né, quando você pensa numa caminhoneira, numa mulher na estrada, você não pensa que uma empresa de bem-estar pode ser parceiro. Mas sim, nós mapeamos justamente isso e deu super bom resultado. E hoje o que acontece é que essas empresas que são parceiros do nosso movimento patrocinam outras mulheres para mudar de categoria. Então, a gente escalou também esse efeito. Vocês conseguiram unir tudo que a gente falou aqui, né? Tanto a questão de você ter a parceria, você focar no crescimento, porque você, de uma certa forma, vocês resolveram uma dor do cliente, que Exato, era ter um motorista capacitado. Que é ponto de partida. É o mínimo que você precisa para que você venda mais caminhões.
né? Você começa a pensar no ecossistema como um todo. E, ao mesmo tempo, você trouxe ali um alívio para as mulheres, uma possibilidade de crescimento. É um programa fantástico. Eu acho que você trouxe tudo aqui. Estratégia inteligente, colaboração e crescimento, e parceria, né, Cris? Maravilhoso. E ouvindo, né, a gente estava conversando sobre o tema hoje dessa entrevista, do podcast, e a gente falando um pouco nas perguntas, né, o que é inovação e como a gente trabalha isso em parcerias. E como escalar negócios, né? Esse tema, né, você trazer primeiro o projeto, faz eu conectar com meu pensamento também sobre essa pergunta, quando você propôs pra gente. Eu acredito que escalar hoje é você pensar de ponta a ponta, né? A gente tem que trabalhar com a experiência do cliente, a gente tem que ouvir muito para poder propor muito depois. É um erro nosso a gente propor primeiro e ouvir depois. Sim. Hoje, a maioria dos negócios que a gente conhece, quando você vai olhar o que está acontecendo de fato, eles estão falando mais do que ouvindo, né? Eles estão propondo mais do que solucionando. Então, essa solução que abarcou outras dores que não eram nem percebidas, tem um trabalho muito grande de entendimento de ponta a ponta, não é somente do lado da empresa, é do lado de quem precisa dessa solução, é do lado do caminhoneiro, da caminhoneira, ou da mulher que precisa também, e do Brasil até, vamos falar aí da comunidade que a gente está inserido, que precisa de uma solução para mulheres que, neste caso, precisam trabalhar e sair das suas rotinas difíceis, né? Desafiadoras. Então, é uma oportunidade também. A parceria e a escalabilidade que nós queremos é essa que olha por esses âmbitos também. Mesmo a gente falando de tecnologia, a gente quer solucionar, né? Nós queremos solucionar. E acho interessante, se você puder falar um pouquinho mais para nós, sobre também a construção do produto que vocês chegaram ali no final, né? Sim. Dentro desse contexto de todo esse estudo, o lançamento desse movimento, mas também um produto que vocês chegaram no final para atender um novo mercado, né? Claro. Nosso próximo tópico é justamente como que a gente pode, através de parcerias, acelerar as vendas e entradas em novos mercados, né? E acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu acho que uma das coisas, até Cris também comentou, né? É ouvir e entender. E eu acho que o que faz muita diferença num produto, numa inovação, um projeto assim que a gente quer que escale, é personalização, né? Porque personalizando a gente consegue, de fato, direcionar uma solução para aquela dor, né? E aí nós fizemos exatamente isso. A gente juntou um grupo de mulheres que dirigem caminhão, e a gente perguntou para elas, se você pudesse imaginar um caminhão feito para você, o que você queria que o caminhão tivesse? A gente, assim, fizemos isso tanto com grupos fechados quanto nas mídias sociais abertas, para poder coletar mais input possível, né? Para entender melhor realmente qual era a necessidade. Aí a gente juntou, eu até vou mandar para vocês o link, a gente pode até incluir aqui no nosso podcast o vídeo, como o caminhão ficou. A gente criou esse caminhão, inclusive o nome também foi selecionado pelas mulheres, Estrela Delas. Estrela Delas. E o caminhão hoje, a gente criou isso 3 anos atrás como um conceito. Nem nossa engenharia e nem assim, a pessoal dentro da empresa conseguia imaginar, né? Tinha que estar muita, realmente, criatividade e tinha que acreditar muito que ia dar certo. E aí nós fizemos o quê? A gente criou um caminhão, primeiro caminhão, inclusive, do mundo, feito por mulheres para mulheres. Dentro desse caminhão tem uma cozinha, tem um banheiro, porque o principal problema era, se pudesse ter um banheiro, elas não conseguem parar. Tem câmeras de segurança que mostra justamente atrás do caminhão, todo ao redor do caminhão 360. Tem penteador, né? Tem espelhos, luzes. Muitas mulheres falavam, olha, eu queria um ambiente aconchegante, como fosse minha casa. Então, até a tapeçaria, né? Os tapetes que a gente colocou, toda a parte os tecidos que a gente escolheu, tudo foi pensando nisso. E tinha muitas mulheres dizendo, olha, eu muitas vezes vou, por exemplo, paro num posto, tenho que descer na cidade, só que com caminhão você não pode, né? Quero fazer unha, quero fazer alguma coisa. Aí elas queriam uma bicicleta. Aí a gente botou atrás do caminhão uma bicicleta também. Enfim, virou um conceito.
lançado 3 anos atrás, na feira de veículos comerciais, todos os concorrentes, assim, querendo entender o que é. E eu convidando todos eles, né? Eu falei, é uma cocriação. É uma Não tenha medo. ali, Eu né? queria que ele fizesse também, porque no fundo de tudo existe um propósito, né? Aí, ano passado, foi o maior orgulho para mim que a gente conseguiu lançar versão comercial desse caminhão, que hoje, inclusive, os primeiros clientes já estão comprando. Quer dizer que a gente conseguiu criar demanda, conseguiu criar oferta e conseguiu colocar ali um produto que atenda tanto o caminhoneiro quanto a empresa que está contratando essa mulher, né? Então, agora a gente só está esperando as vendas crescerem, né? Os resultados. O retorno do investimento, Exato. né? Mas é incrível porque você criou uma experiência única, né? Você criou uma experiência única para o cliente e é de tudo isso que a gente está falando, né? Aí acho você que conectar as pontas. Exatamente. E a Amanda, acho que tem nas duas coisas, né? A personalização e co-criação com o consumidor, né? Acho que não vou colocar consumidor, mas com o seu cliente, porque ele sabe melhor do que nós o que ele passa, né? Impossível. Eu posso imaginar, posso me colocar no lugar de toda a empatia do mundo, mas ele sabe o que ele passa. Então, tentarem colocar ele dentro do barco, envolver ele nessa solução e ganhar essa confiança de que eu vou trazer a melhor solução feita junto com ele, acho que é realmente o segredo nisso. Muito legal. E olhando aqui para o nosso próximo tópico, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais estratégias estão em alta para melhorar a experiência do nosso cliente. O que você tem visto no mercado, quais são as tendências para melhorar essa experiência, né? A gente tem falado muito sobre IA, e eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Com certeza. Vou conectar aqui. A primeira premissa não é a tecnologia, é escutar. Então, a April trouxe aqui a experiência não, o caminho da experiência do cliente, né? Como que você construiu isso a partir da escuta, da pesquisa, e é o caminho inverso, né? Hoje de manhã, eu vou só fazer essa ponderação aqui para vocês. Hoje de manhã, a primeira reunião do dia foi com um gerente de produtos, né? Então, a gente estava conversando, ele tinha tantos produtos bons, mas tantos bons, ele queria fazer o lançamento de tudo isso, minha cabeça estava cheia de solução para cada produto dele. E eu só fiz uma pergunta: você sabe para quem que você vende? Ele falou, sim, eu compraria. Eu falei, você não é você que vai comprar isso aqui. Você perguntou para alguém se ele quer comprar isso aqui, ou você fez uma pesquisa para saber se essa demanda... eu achei tudo ótimo, eu ali queria comprar tudo, nem tenho produto, mas eu queria comprar todos. Só que eu falei, você já fez isso? Você sabe para quem você quer vender? Ele falou assim, não. Eu falei, então acho que a gente tem que voltar alguns passos, a gente começar a pensar que suas ideias e os produtos são maravilhosos, mas a gente vai ter que conectar com a outra ponta. E você não consegue conectar com as pontas hoje se você não tiver tecnologia, porque as vozes vêm de múltiplos canais, né? Então, quando a gente tem vozes que vêm das redes sociais, vêm dos e-mails, vêm dos canais de atendimento ao cliente das próprias empresas, a gente tem que escutar. Eu lembro, acho que foi mais ou menos em 2000... é muito bom ser desavisada para algumas coisas, né? O fato que eu falei, eu não sabia fazer projetos para negócios, né? Porque é muito bom vir de outros mercados, porque na primeira empresa que eu entrei, que era realmente um ambiente muito executivo, muito corporativo, eu fui trabalhar junto com a área de atendimento de saque, né? Acho que tinham 40 pessoas no saque nessa época, lá no atendimento ao cliente. E um dia eu fiz uma reunião com eles, porque eu precisava propor projetos sociais. Eu não estava interessada nas demandas de cliente ainda. Eu estava nas minhas de projetos sociais, na época a gente falava muito de sustentabilidade. E aí eu perguntei para eles se eles já tinham recebido algum elogio, ou se eles só recebiam críticas. Mas foi uma risada dentro da reunião. Eles falaram, quando que a gente vai receber um elogio? Eu falei, mas por que você tem, então... vocês gostam do seu trabalho? Não, eu gosto, mas é só reclamação. Então eu falei, por que a gente não pode melhorar isso com a empresa? Vamos criar uma área que não seja de reclamação? Vamos tentar transmutar esse tema e chamar a opinião das pessoas para não reclamação, mas para a solução. E foi muito legal o projeto que nós fizemos naquele momento com tecnologia. Só que para a gente fazer os inputs desses dados, né, como que as pessoas estão se comportando, precisa de muita tecnologia. Então, a primeira coisa que eu falo é invistam em plataformas, em ferramentas que possam trazer a coleta de dados e não só levar. Tem muita gente que só está preocupado em divulgar, em promover, em vender, mas eu acho que a gente precisa começar a trazer de volta a informação valiosa
que é do pós-diálogo, né? Da abertura do diálogo. Sim. Porque a gente leva para os desenvolvedores de produtos, a gente leva para as estratégias de negócios. Então, o que está mais em voga hoje, você em alta, ou as grandes tendências, é você dispor nas suas plataformas de atendimento inteligência que consiga abarcar. E o que o pessoal precisa dizer para sua empresa, e não é só reclamação, Sim. São opiniões positivas também. Para você maximizar, né? Exato, e que isso não seja contabilizado somente porque você ganhou 5 estrelas numa avaliação de uma plataforma X, porque hoje é aquilo que nós falamos, Sim, a gente falei, né? é muito duvidoso como que as pessoas interpretam uma avaliação, né, de competências ou uma Sim. avaliação de oportunidades. A gente precisa de mais vozes e elas precisam ser muito transparentes. Então, se não tem tecnologia adequada, na minha opinião, acho que seria difícil fazer suas pesquisas se você também não tivesse aberto ao público, né? Com certeza. Com Nas certeza. redes. E coletar tudo isso, Amanda, eu acho muito difícil. Eu não sei o que você acha também na sua área, mas não é difícil resgatar você consumir feedback. esse conteúdo. Exato. Consumir esse conteúdo é desafiador, né? Mas é legal que você traz esse conceito da tecnologia e eu vejo muito do que, olhando muito para o tema que a gente está falando aqui, né? Growth, parceria, impulsionar negócios, né? Através de colaboração e estratégias inteligentes. Quando você começa a puxar todas as coisas, então, por exemplo, a gente trouxe a escuta, né? A escuta do cliente, não só para uma demanda que você pode suprir, mas também uma demanda que você consegue conectar parcerias sólidas para conseguir construir e entregar algo melhor para ele, criando uma experiência melhor ainda, porque seria só o seu produto. Quando a gente olha, né, ali para a questão do caminhão, com o produto para o cabelo, com a questão, né, você começa a olhar cada um desses detalhes e aí você traz essas parcerias, mas que só seriam viabilizadas muitas das vezes através da tecnologia, né, e do consumo desses dados e a gente trabalhar de forma estratégica com esses dados, eu acho que é o grande X ali, né? Porque você trazer o dado, trazer a tecnologia, trazer a informação do cliente, fazer a pesquisa de mercado e além do que olhar aqui só dentro da minha casinha, né? Ver além ali do horizonte de uma forma geral para construir realmente uma entrega melhor para o cliente final. Com né? certeza. Hoje, assim, só um adendo, né? Hoje os veículos, assim, os caminhões estão conectados, certo? Vamos dizer assim que tem 1 milhão de caminhão conectado. Imagina caminhão rodando, ele passa por pedágio, ele tem pneu, então você consegue saber por onde ele passou, qual rota ele fez, onde ele parou, quanto combustível ele gastou, onde ele parou para descansar, o que ele consumiu em cada parada. A gente sabe de tudo. Se a gente pudesse, como indústria, não estou falando só com uma empresa, mas se a gente soubesse coletar esses dados, interpretar esses dados, estruturar, interpretar, colocar as tecnologias de inteligência artificial, machine learning, e usar tudo isso para criar solução, ou para trazer, né, de alguma forma, informação de volta para o cliente, para que ele tenha uma operação mais eficaz, assim, a gente resolveria muita coisa, mas falar é fácil, a gente sabe que é importante, mas é muito difícil fazer isso. E né? hoje a gente tem tecnologias que ajudam nisso. Então, por exemplo, você consegue ter aqueles sensores de IoT para fazer o monitoramento, você tem um ambiente comum de dados, né? Como, por exemplo, você traz ali as soluções da Autodesk, pensando na parte de infraestrutura mesmo, de rotas, de rodovias, traz ali soluções como o Esri, que traz o GIS, que você soma o BIM, mas o GIS, eu sei que a gente está indo para um lado um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, que é a parte de engenharia, mas é que é um pouquinho do meu background aqui de engenharia falando nesse momento. Não sou engenheira, gente. Só atendi muito tempo clientes da área de engenharia. Mas você consegue conectar metodologias como BIM e GIS, né, para trazer essa visualização, subindo dados em tempo real para a nuvem, que vai conectar com sensores de IoT, e aí você constrói. Isso é super possível. É super possível. A gente já tem a tecnologia na mão, é só realmente dedicar o tempo ali e começar a observar. Não, peraí, vamos olhar para isso aqui, porque talvez a gente está dando até insights aí para algumas empresas, ou até para você, para a gente construir algo assim, porque é possível. E aí você melhora a sua experiência do cliente, porque ele vai ter os dados ali em tempo real, e ao mesmo tempo você consegue despertar novos produtos e entender novos produtos que você pode oferecer para o seu mercado. Sensacional. Sabe uma coisa que acho que faltou até na minha fala, assim, complementar? O tempo que nós economizamos de discussão.
Sim. Hoje, o alinhamento entre as equipes, né, os alinhamentos de vetores, que são as pessoas, os processos, as tecnologias, eles são muito desgastantes. A gente tem rodas e rodas difíceis e às vezes eles estão muito mais pautados em opiniões pessoais, em momentos que o seu ego precisa falar da importância do seu projeto ou da sua área, a marketing brigando com vendas brigando com atendimento, e a gente começa a ver que isso é desgastante num tempo de projeto, às vezes, de implementação de tecnologias. E aí eu acho que eu esqueci de falar também sobre a inteligência artificial, aproveitando que vocês tocaram no assunto de novo. A gente já está vendo inteligência artificial contida, né? Acho que a gente está trabalhando tanto com inteligência artificial já no dia a dia, nessas novas plataformas, que são os SaaS, né, os Softwares as a Service, que nós não estamos mais desconectando. Sim. Só a inteligência. Ontem mesmo nós fizemos um treinamento aberto, foi um live streaming na Tropical Hub sobre os bots de atendimento, como criar já os seus agentes de... Eu falei até errado, agentes de atendimento, agentes de venda, agentes de marketing. Mas isso tem sido pauta já dentro dos treinamentos, né? Como você falou, que está se especializando também nisso. Mas no dia a dia a gente está vendo que está começando a estar contido, né? Na parte de solução. Está começando a fazer parte de uma rotina, não para todo mundo, eu sei disso, mas a gente já vê um movimento muito interessante que antes era desconfiado. E esse alinhamento dos vetores é uma economia nossa de briga para a gente poder executar nosso melhor criativo, que é solucionar. Sim. Então, acho que dentro dessa esfera de inovação, tem que economizar energia criativa para a solução e não para a discussão. E quando tudo isso está em tecnologia, quando tudo isso já está embasado, você ouviu as comunidades, ouviu as plataformas, ouviu o seu cliente e ouviu as pessoas de desenvolvimento de produto, de pesquisa e desenvolvimento, você está na parte muito mais de solução do que na parte de discussão. Né? Hoje a gente está fazendo um projeto piloto de uma IA que trabalha... e está sendo muito legal, porque assim, eu me apaixonei quando eu ouvi, né, e aí eu comecei a estudar um pouco mais, e falei assim, levei para o nosso CEO, falei, Jário, precisamos fazer, e aí a gente começou a estudar e vai começar esse projeto piloto, que é justamente para reduzir o tempo do vendedor, do executivo de vendas, e reduzir o tempo do DN, né, que a gente lá na Paris a gente chama o DN, que é o SDR, conhecido como SDR, BDR, a gente chama de DN, do DN, de fazer a prospecção, reduzindo esses conflitos de informação, porque aí é uma inteligência artificial que ela acompanha toda a reunião, né, preenche automaticamente as propriedades do CRM, aí você consegue fazer o monitoramento do que está sendo falado, e ao mesmo tempo você já tem até o técnico, se ele quiser, quando chegar lá, tá lá na ponta, onde vai fazer uma apresentação técnica do produto para resolver o problema do cliente, ele já sabe o que foi falado desde o começo e de forma genuína, né, não a entender do que o vendedor ou o DN acha melhor colocar ali no CRM. Isso é fantástico. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre isso, mas eu preciso encerrar o nosso episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem acompanhou a gente até agora, né, dessem um conselho, trouxesse algo inspiracional. Se você puder começar, Cris. Então, eu vou começar dizendo que eu assisti os outros episódios, acho muito gostoso participar da comunidade de criação de conteúdo, vamos chamar de B2B, eu sei que é B2C, mas do corporativo, né? A gente já usa esses espaços de podcast, de consumo de conteúdo mais focado em entretenimento para a nossa vida pessoal, né? A gente já se apropria de muita informação para ajudar a gente na vida pessoal, mas eu estou gostando muito de ver esses espaços crescendo na vida profissional. Então, queria aplaudir vocês, agradecer o convite e falar que são espaços muito importantes para quem está fazendo projeto, negócios, e é sempre bom compartilhar. Eu já vi outros convidados aqui que adicionaram ao meu conhecimento grandes coisas de projetos. Então, agradecer e falar para todo mundo continuar investindo em compartilhamento de informações, em tecnologia. Também vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? De negócios, porque eu acho que vale muito mais a pena do que fazer investimentos que sejam rasos em relação ao entendimento profundo dessa linha direta com o cliente, né, da experiência do cliente. Então, juntei tudo aqui para falar. Só muito obrigada. Muito obrigada. Adorei conhecer você, conhecer a Amanda também. Obrigada mais uma vez. Também. Bom, eu acho que 3 mulheres apaixonadas pela tecnologia, né? Eu acho que eu começo por isso mesmo, que acho que o meu conselho é que a gente não tenha medo dessas tecnologias que a gente comentou um pouquinho, né? Inteligência artificial, às vezes
a gente acha que vai substituir as pessoas, né? O que vai acontecer? Vou perder o meu emprego? Tem várias coisas, né, assim, que naturalmente a gente pensa e sente. Eu acho que essas tecnologias vêm para somar e ninguém faz nada sozinho. Então, eu acredito muito no poder da conversa, no poder de tomar um cafezinho, um chopinho, um vinhozinho, sabe? Muitas das ideias que eu comentei aqui hoje saíram dessas conversas. Então, acredito muito que a gente tem que saber juntar tudo, sabe? Usar a tecnologia onde a gente precisa, aproveitar ao máximo o que tem, aprender, ir atrás. Porque, apesar de que a gente sabe que é essencial, não é fácil, tão fácil assim, botar no nosso dia a dia, nos nossos processos. Então, essa acho que fica como a minha dica aqui. O que eu tento fazer, o que eu amo no Brasil também, faz parte da cultura, né? De acolher, de conversar, de contar, de não julgar tanto. Então, eu acho isso é muito bom. Às vezes, uma ideia que a gente ainda não tem, tá numa conversa que a gente não teve ainda, né? Então, isso verdade. Eu acho para mim me guiou muito até hoje. Agradeço demais, Cris, adorei conhecer você. Quero muito conhecer a sua empresa. Obrigada. Amanda também, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E que a gente tenha, né, mais oportunidades como essa no futuro também. Obrigada, Eva. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Acredito que foi um conteúdo bem rico sobre golfe, sobre parcerias. E fique conectado que vem mais por aí.